Boa noite para todo mundo que está chegando aqui no canal da Moneta. Que bom que vocês estão aqui, estou bem feliz. Hoje é a primeira live, né, da Moneta. É um projeto que eu sonhei muito e eu vou convidar a Ana Faquinato, que vai acompanhar com quem eu vou trabalhar nessa live. Então, assim, eu espero com a Ana aí com bastante carinho. Ela já vai acessar. E enquanto a Ana entra, eu vou contar uma história minha com a Ana para vocês, antes de apresentar a Ana e de falar do projeto. Quando eu idealizei a Moneta, ela nem se chamava Moneta ainda, mas eu já sabia que meu projeto de vida estava relacionado a ajudar as pessoas a viverem melhor e com dinheiro. Eu estava num projeto, né, de uma descoberta, de autodescoberta, e foi com a Ana que eu fiz a dinâmica, que eu visualizei o meu projeto. E por coincidência é com ela que eu estou aqui hoje. Tudo bem, Ana? Boa noite. Você está me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, principalmente nessa primeira experiência de live. E que bom saber que a gente, que quando você idealizou essa ideia, a gente estava naquele momento de desenvolvimento pessoal tão grande que hoje você está aí realizando o seu sonho, levando tanta informação de qualidade para tantas pessoas. É um prazer enorme te ajudar e estar com você nesse momento. Ai, que bom, estou bem feliz. Só para contar um pouquinho para vocês, a Ana já vai se apresentar e falar do projeto dela. A Ana tem um projeto muito bacana que se chama o Baú do Bebê, que é um empreendimento que veio preencher uma lacuna no mercado em relação a itens para maternidade e para bebê nos primeiros anos de vida. Ela já conta para a gente. Mas é para ajudar as famílias, mas é para ajudar também as finanças da família. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a Moneta faz, tá bom? E nesse processo de maternidade, ter uma empresa que faz esse apoio é muito bacana, porque é um momento tanto financeiramente desafiador para as pessoas, quanto do ponto de vista até emocional e de bem-estar para a família. Então, a Ana já vai contar da Moneta. Eu só queria apresentar a Ana rapidamente, mas depois ela vai falar corretamente dela. Eu vejo a Ana como sendo uma mulher empreendedora, inteligente, ela é muito antenada com os valores dela e com os projetos de vida dela, eu sou testemunha disso. Ela é esposa e ela é mãe do Francisco. Então, ela vai ter bastante coisa, não só da experiência de vida dela profissional, mas também com uma experiência de vida para compartilhar. Conta pra gente um pouquinho, Ana, sobre o que é o Baú do Bebê. Dá um oi pro pessoal que está chegando, tem bastante gente com a gente. E a Ana Sim, vai contar pra gente o que é o Baú do Bebê. E se apresentar. perfeito, perfeito, Jana. Bom, o Baldo Bebê ele surgiu até antes do Francisco. O Francisco é o meu filho. E então ele foi o primeiro projeto aí que estive mais perto de bebês, de desenvolvimento de bebês. E quando surgiu a ideia do Baú do Bebê, foi justamente procurando alguma coisa que agregasse à sociedade, a esse mundo de maternidade. Então, a ideia, eu sempre quis empreender, mas com algo que trouxesse valores, né? Que tivesse não só a lucratividade por trás, mas que trouxesse benefícios. E como você disse, eu procuro na minha vida como um todo, seguir essa parte de consumo consciente, de não desperdiçar insumos. Então, a ideia do Bolo do Bebê veio muito de acordo com isso, né? Eu tenho uma sócia que também segue muito nessa linha, a gente tem ideais muito próximos, principalmente nesse sentido. E aí, quando veio a ideia do Bolo do Bebê, foi realmente buscando algumas alternativas para um mercado que, no final, iria trazer um mundo melhor para algumas pessoas, né? A gente não queria só um serviço ou só um produto, a gente queria agregar o mundo, como eu falei anteriormente. Então, a gente começou a pesquisar diversos mercados, né? Não só de maternidade. A maternidade, quando veio, na verdade, a ideia foi o que despertou, o que brilhou nossos olhos. Mas justamente porque a gente começou a conviver com pessoas com filhos pequenos e a gente começou a perceber o quanto as pessoas gastam muito dinheiro com muitas coisas dos bebês e que eles acabam usando por pouquíssimo tempo, né? É Então, verdade. pouquíssimo tempo. Então, a gente
começou a buscar algumas soluções com isso. Já tinha uma empresa que legal. fazia o aluguel de alguns itens, mas a gente percebeu que era muito mais pontual, né, com alguns brinquedos e alguns itens de mais de viagens, itens portáteis. Uhum. E aí a gente Tá. trouxe a ideia do bebê como um ciclo de vida do bebê mesmo. Então vamos ter opções para todas as fases dos bebês. Legal. E Legal. não A gente só, vai explorar bastante. e não só dos bebês, como das mães, né? Como você Isso. disse. Então foi Legal. assim A que gente vai explorar bastante isso. foi. Legal, Ana. A gente vai falar bastante sobre esses projetos. Eu já vou fazer algumas perguntas. Só queria te interromper um pouquinho para dar um alô para o pessoal que está chegando aqui. Os nossos amigos gaivotas vieram voar com a gente aqui. Eu já vi que tem alguns aqui com a gente. Agradecer o pessoal do Cicobi Uniguarulhos, que eu vi que já está aqui também. O pessoal de Minas, a família Pimentel, que já entrou, todo mundo de Guarulhos. Eu queria pedir também para o pessoal, se tiver dúvida sobre esse assunto, para mandar perguntas para a gente também, mandar comentários, se concordam, se discordam. Quem tem filhos aí, conta como que é essa fase inicial aí de ter um filho chegando aí na família e como isso muda a dinâmica financeira dessa família. E se essa questão da gente ter esse apoio, uma empresa que apoia a gente nisso, isso é bacana. Então contem pra gente aí que a gente vai querer ouvir muito vocês. Eu tenho certeza que a Ana também está bem feliz de ver uns colegas nossos aqui também agora com a gente, né, Ana? Com certeza, muito feliz, até porque o treinamento que a gente fez é muito intenso, a gente acaba conhecendo as pessoas, são poucos dias, mas parece que você já conhece há muito mais tempo, né? E perceber que eles estão a gente é muito bom. Que bom. Ana, vamos então começar para a parte prática. Acho que as pessoas estão assim, quando a gente divulgou a live, o tema é escolhas conscientes e inteligentes para lidar com o dinheiro, né? Então, acho que você já deu uma introdução aí para a gente sobre a importância dessa consciência para lidar com o dinheiro, mas eu acho que falar disso especificamente para esse público. Como que o baú do bebê traz para as pessoas essa oportunidade de se relacionar melhor com o dinheiro, tanto do ponto de vista de gasto mesmo diretamente, né, impacto financeiro que vocês podem ajudar essas famílias, como também em relação à questão ambiental mesmo e de consciência ambiental, né? Conta pra gente um pouquinho disso. Perfeito. O que a gente sempre busca, assim, conciliar dentro do baú do bebê são itens que os bebês usam por pouco tempo, como eu falei anteriormente, e muito específicos para cada idade. Então, se a gente parar para pensar que dentro de um ano, um bebezinho não faz nada, de repente ele consegue segurar, equilibrar a cabecinha, equilibrar o tronco, sentar, engatinhar, levantar e andar, são muitas fases de desenvolvimento num curto período de tempo. E é por isso... Verdade. É por isso que perde-se os itens muito rápido, não só pelo crescimento de tamanho, de peso, mas de desenvolvimento também, de itens que ele começa a ter interesse ou não. E foi justamente essa a ideia principal de trazer economia para dentro das casas das pessoas, sem deixar que elas tenham o produto ideal para cada fase do bebê. Então, a gente procura ter os itens de melhor qualidade que tem no mercado, para que eles tenham segurança, para que os pais possam usar com muita segurança. E a gente procura agregar um serviço de extremo valor em torno disso. Então, não é só o produto que a gente entrega. A gente procura o produto como eu falei, além da segurança, a gente procura um produto de qualidade que entregue na casa da pessoa, higienizado, principalmente nessa época de Covid, que as pessoas estão muito preocupadas. Então, a gente procura agregar o serviço inteiro, além da economia financeira. Legal. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que sua conexão está um pouco falhando. Tem hora que na hora que você está falando, está falhando a sua voz. Se você conseguir conferir a sua conexão, como é que ela tá, só para a gente continuar com uma qualidade de conexão melhor, acho que as pessoas vão poder te ouvir melhor, tá bom?
A Ana estava falando aqui pra gente, sobre a Tá, importância de ter um projeto vou como testar aqui. esse. Só um minutinho. Isso, testa. E melhorou, Ana, show. Tá? Ótimo. Melhorou, né, Tá. gente? Vocês estão vendo a Ana melhor aí agora? Conta pra gente se melhorou, porque para mim estava falhando um pouco e eu estava preocupada porque ela estava falando de algo super importante, que Eu vou é esse primeiro ano de vida. Então, volta pra gente aí nessa história, Ana, só pra gente te ouvir melhor. Com certeza. Vamos lá. Eu estava explicando, vou começar do começo, porque eu não sei em que momento falhou, então vou repetir o que a gente estava falando dessa parte, tá? O bebê no primeiro ano de vida, ele se desenvolve muito rápido. Então, a gente pensa que ele nasce um bebezinho que só dorme e mama, e ele começa a equilibrar a cabecinha, equilibrar o tronco, sentar, engatinhar, levantar e andar, tudo no período de um ano. Então, é um desenvolvimento muito rápido. E por causa disso, ele perde o interesse pelos itens muito rápido também. Não só Verdade. pelo de tamanho e peso, mas também pelo desenvolvimento dele, né? Desenvolvimento, né? Uhum. Exatamente. Então, o que a gente busca suprir são itens que promovam esse desenvolvimento ou a qualidade e segurança do bebê e da mãe durante esse período, não só no primeiro ano, a gente foca até os 3 anos, né? Que é realmente o pico de desenvolvimento de um ser humano, mas que a gente procura suprir a necessidade ou melhorar esse desenvolvimento trazendo itens de ótima qualidade, que normalmente tem Legal. um preço alto. Preço muito alto, né? Exatamente, porém com um valor muito mais baixo por ser um aluguel. Então, Certo. isso o foco principal é esse, é trazer economia e agregar muitos serviços em volta disso, porque muitas vezes as pessoas vão comparar um aluguel, por exemplo, com a compra de um item usado, ou também com... eles comparam com a compra de um item novo que ele possa vender depois. Uhum. Mas Mas as pessoas acabam não vendendo, né? O que a gente vê muito é que a pessoa compra um item caro, porque as crianças, os brinquedos seguros e bons para essa faixa etária, eles têm um custo um pouco elevado, e a pessoa compra e aquilo depois ou fica armazenado lá, acumulando pó, ou não tem uma destinação correta, né? Exatamente. Acho que é por aí que é o problema, né? Uhum, exatamente. Então, a gente procura agregar serviços nisso. Então, a gente entrega um Legal. item em casa, higienizado, com segurança, com pilha, Funcionando, né? funcionando. A gente faz a manutenção deles a cada devolução e com segurança, né? Então, é isso que a gente procura. Legal. Interessante, eu tenho filhos, eu tenho uma filha de 21 anos, a Ana, tenho o Paulo Henrique de 13, vai fazer 14, e eu não tinha essa facilidade quando eles tinham essa idade, né? Então você está contando aqui, eu estou pensando nisso, né? Nessa fase da vida para o pai, para a mãe, para a família, né? Tanta coisa já que a gente tem que se preocupar. Então, se a gente tiver uma empresa que preste um serviço para a gente, que entregue itens de elevada qualidade, com preço melhor, com certeza ajuda muito na organização dessa família para esse momento, mas também na questão financeira. Eu queria contar para vocês um pouquinho, eu andei pesquisando lá no site do Baú do Bebê, a Ana pode confirmar esses dados para a gente. Em 2019, só com o aluguel dos itens, sem contar o que as pessoas que alugaram através do Baú do Bebê, economizaram no total 3 milhões e alguma coisa, não lembro o número exato, né, Ana? Ou seja, é um dinheiro que iria muitas vezes para o lixo, ou seja, ia causar um problema ambiental, por isso que a gente fala da consciência, mas ao mesmo tempo gerou, né? A criança teve acesso ao brinquedo e aquilo não gerou um lixo, e as famílias que alugaram ainda economizaram. Então, eu acho que esse é o desafio aí que a gente está convidando as pessoas a pensarem, né? Quando a gente fala de consumo consciente, escolhas inteligentes, para a gente sair da nossa caixinha ali do dia a dia e repensar a forma como a gente se relaciona com as nossas compras em geral, né? Eu acho que isso serve para os itens de bebê, mas também vai servir como reflexão para outras áreas da vida das pessoas. Conta pra gente sobre isso, Ana, geração de emprego, de renda, e sem contar a economia que as pessoas fizeram aí, que fazem neste tipo de projeto. Sim, sim. O que é muito interessante, além dessa economia, é exatamente o que você falou. As pessoas deixaram de gastar e elas tiveram exatamente a mesma experiência, né? Isso,
ainda bem que é uma tendência de mercado, né? As pessoas, elas não estão mais interessadas tanto em ter as coisas, em ter os bens. Elas estão mais interessadas em viver a experiência. Então, a experiência que ela vive com o produto alugado é a mesma experiência que ela viveria se ela tivesse comprado. O item é o mesmo. Então, é por isso até que eu faço uma comparação com Airbnb, Uber mesmo. Por exemplo, as pessoas não querem ter carros, elas querem andar de carro. Elas não querem ter Verdade. praia, elas querem ir para uma casa da praia. E É assim funciona verdade. também, assim que a gente procura ter os nossos itens também e por isso oferecer a melhor experiência possível. Então, além dessa economia financeira, a gente tem a geração de empregos, né? A gente tem os nossos funcionários, além dos funcionários envolvidos nos fornecedores e etc. A gente tem na nossa operação, são mais quatro mulheres e dois motoristas. A gente tem os fornecedores que a gente diz que são os fornecedores de manutenção, de pilha, todos os fornecedores Certo. mas todos que giram dentro de uma economia compartilhada, né? Então, Legal. a gente continua movimentando o mercado, mas de uma forma muito mais consciente. Um brinquedo hoje diverte muito mais crianças do que se ele fosse comprado para uma criança só. É verdade, eu vi lá no site do baú, né, no Insta do baú do bebê, no ano passado, eles tinham 370 itens em estoque, desses 370 itens foram feitos 2.681 pedidos, ou seja, em média um item foi usado por 7 pessoas. Né? Então, isso é uma economia muito bacana, né? A Vanessa está perguntando aqui, Ana, você acha que tem algum preconceito sobre alugar itens? Ou seja, muitas pessoas ainda têm esse pensamento errado dessa escolha sustentável? Como que você vê isso? No começo, nos primeiros meses, a gente tinha muito mais perguntas, inseguranças, assim, em relação ao aluguel mesmo, né? O que a gente procurou fazer foi uma campanha forte para mostrar o que a gente faz com os cuidados que a gente tem, justamente com higienização, com a pilha, com a manutenção. E valorizar realmente a questão do consumo consciente da sustentabilidade. Então, ainda tem pessoas que preferem ter um item novo, mas essas perguntas têm sido cada vez menos frequentes. Menos. O próprio Airbnb passou por isso, né? As pessoas tinham dúvidas se valeria a pena acessar alugar através do Airbnb. Eu não sei que lugar é este e tudo mais. E hoje eu acho que já existe uma tendência das pessoas e aceitam muito melhor, né? Exatamente. Esses paradigmas têm sido cada vez mais quebrados, não só pelo Baú do Bebê, mas com esse exemplo por diversas empresas que seguem nesse modelo. Tá. Vou comentar uma coisa com vocês, então acho que a gente já conseguiu explorar bastante essa parte dos itens, né, a importância de se alugar. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque assim, eu vou falar a minha experiência. Quando eu tinha as crianças pequenas e tinha que viajar, muitas vezes eu até desistia de viajar. Eu não sei se tem alguém aqui. Eu vi que o Juan entrou, o Juan tem a nenenzinha pequenininha que nasceu esses dias. Parabéns aí pro Juan, depois conta pra gente se você tem alguma contribuição aí, Juan, que o seu é bem recente. E eu lembro que quando as crianças eram pequenas, toda vez que tinha que viajar, eu tinha vontade de chorar, assim, né? De falar, cara, como é que eu vou levar carrinho, isso, aquilo? Não é adequado, não era adequado, o carro não cabia, enfim, era sempre uma preocupação. E aí eu queria que você contasse sobre essa facilidade e dessa questão dos itens de viagem, assim, para facilitar uma ida para a praia ou até uma viagem de avião. A gente tem sim, a gente pensou nessa parte desses itens também, e eles têm um valor ainda maior, porque as pessoas usam menos, né? Elas não usam todos os dias, elas usam só É verdade. essas viagens. E realmente é muita coisa para levar quando você tem uma criança, né? É verdade. E pensando nisso, a gente trouxe os itens que a gente considera que tragam mais facilidade e conforto para os pais, né? Então, a gente tem, por exemplo, um carrinho que ele fica bem pequeno a ponto de que algumas companhias aéreas deixam levar dentro do avião. Nossa, já é um ganho, né? Porque você consegue usar o carrinho o tempo inteiro, até na sala de embarque, né? Exatamente. Muitas vezes você usa na sala de embarque e deixa na porta do avião. Uhum.
muito, quando ele depende da bagagem que a companhia aérea permite dentro do voo, ele cabe dentro dessa bagagem. E aí você consegue, isso significa que você consegue andar com o carrinho no corredor do avião. Então, para Uhum. viagens longas, principalmente, você consegue usar o carrinho dentro do avião. Às vezes tem bebê que só dorme no carrinho. O meu filho era assim, ele só dormia no carrinho de bebezinho, né? Uhum. Então a gente procura trazer essas facilidades. Tem os bercinhos portáteis, tem carrinhos que dobram, ao invés de ficar um quadradinho, fica mais comprido para quem viaja de carro. Certo. Para quem vem para São Paulo é mais fácil ainda, porque vem sem nada, pega tudo aqui em São Paulo. Então, outro É dia verdade, é verdade. Já fica o convite aí, eu vi que tem o Arthur e a Isis lá de Curitiba que estão aqui com a gente, tem a Simone lá de Resplendor, no leste de Minas. O pessoal de Minas vem para São Paulo, não precisa se preocupar, vocês podem alugar estes itens antes, então a bagagem fica bem menor, e aqui vocês vão ter uma qualidade aí de bem-estar aí para poder aproveitar as coisas com uma estrutura boa para poder fazer isso, né, Ana? Acho que isso é bem bacana, né? com Vou ler aqui certeza. o comentário da Mari. Ela fala assim: eu já sofri muito, eu já vou indicar as mamães que conheço com os filhos até 3 anos o baú do bebê. A Mari tem 2 também, só que passou dos 3, né, Mari? Mas você vê como é uma experiência que muitas mães têm e que eu acho que a gente tem que contar mais sobre como isso pode ser mais barato e, né, gerar um ganho financeiro, mas ao mesmo tempo uma qualidade de vida aí para as mães e para o bebê aí, né? Perfeito. É assim como a gente busca os melhores brinquedos que a gente tem no mercado para os bebês, a gente também busca os que trazem maior conforto para os pais, quando a gente fala de bercinho, de bomba extratora de leite, por exemplo. E então a gente procura sim focar nessa parte de conforto e segurança. É verdade. É só para vocês terem uma ideia, gente, uma bomba extratora de leite, quem é mãe já passou por isso, a gente compra aquelas bombinhas de farmácia que são super baratas, mas que acabam deixando um desconforto imenso. Então, assim, a amamentação acaba virando uma dor muito grande porque você não tem o equipamento correto. E uma máquina de extração que não causa dor, ela é bem cara. Só que você Sim. pode alugar, porque o período que você tem o peito mais cheio é muito curto, né? É pouco tempo. Então você pode alugar o item bem mais barato, mas que vai trazer um conforto muito grande, né, Ana? Justamente. E a fase de amamentação já é uma fase muito delicada para a mãe, né? Já é normalmente aquele começo, o puerpério, onde é uma mudança muito grande de hormônios, de estilo de vida, de sono, de fome, de tudo. De Então, tudo, é verdade. então a gente, você poder ter esse conforto de ter uma bomba extratora de leite, por exemplo, que vai ser mais indolor, que vai te gerar alívio, ou que vai incentivar, porque a bomba tem esses dois focos, né? Ou gerar alívio ou Aham, incentivar incentivar. o fluxo, te traz um benefício ainda maior. Então, o que você gastaria, por exemplo, com uma bomba manual na farmácia, você aluga uma que vai te A trazer Lagoa uma de alta qualidade, né? casa. E a gente procura ter até disponível os acessórios, que é, por exemplo, um top que segura, que você não precisa nem segurar com a mão, você pode ficar com a mão livre para fazer outras coisas. Então, assim, Legal. é realmente Conforto máximo, né? conforto máximo. A Primarks é lá do Sul. Ela está perguntando do Rio Grande do Sul, né, Pri? Depois confirma, mas eu acho que é Rio Grande do Sul. Ela está perguntando se só tem em São Paulo. Eu Por acho que enquanto, as pessoas estão interessadas aí nesse projeto. nós não, nós temos na cidade de São Paulo, todas as cidades ao redor de São Paulo, como Osasco, o ABC, a grande maioria das cidades que fazem divisa com São Paulo, a gente consegue entregar também, Guarulhos, por exemplo. E no interior de Certo? São Paulo, a gente tem Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, esse trecho que vai de Sorocaba até Campinas, né? Passando por Indaiatuba, Tá. Salto, e um pedacinho de Jundiaí também. Então, Mas fora do estado de São Paulo ainda não chegamos. É um projeto que a vai gente quer chegar. um pouquinho mais para frente. Se Deus Pri, quiser. incentiva ou quem sabe, Pri, é uma oportunidade de empreender aí numa área que é muito bacana. O Daniel estava comentando agora há pouco, Uhum. deixa eu ver se eu recupero aqui o que o Dani falou. Beijo para você, viu, Daniel? Ele falou que achou muito interessante que esse modelo pode ser aplicado em outros negócios.
e que é bom para quem quer empreender e ainda não tem muitas ideias do que fazer, né? Então, conta pra gente essa experiência de empreender nesse mercado, Ana. Como é ser empreendedora nesse mercado? Legal, é realmente um modelo aplicável para outras empresas, sim. É, Uhum, hoje a gente tem, ainda bem, esse modelo de aluguel crescendo. Tem até uma reportagem ontem na Globo que falou um pouco sobre isso pela manhã, né, do aluguel na pandemia, que a pandemia mudou muito o comportamento do consumidor, né? uhum, As pessoas estão mais preocupadas realmente com o bem-estar, com o viver o é, momento presente, né? A gente tem valorizado verdade. mais isso. E É. esse modelo de aluguel é um desafio, porque a gente está no Brasil e quando a gente fala de aluguel, a gente fala de uma logística dupla, tem a logística e a logística Uhum, reversa. Então, tem seus desafios enormes, principalmente no que a gente fala sobre logística, não só custo, mas a operação, estradas, né? Se a gente for pensar em algum aluguel de uma distância maior, a gente uhum, pega algumas estradas dependendo da região também, mas esse é o maior desafio hoje que a gente uhum. enfrenta. E na questão do que a gente tem de sistemas, nada é muito pronto para o aluguel. Então, esse é o maior É desafio. verdade, é Mas isso verdade, tem crescido, isso é tem, verdade. tem tido muita oportunidade nesse mercado de aluguel. Não dá É, para explorar, né? O Daniel tá, estava comentando aqui que caberia um modelo de franquia, então eu deixo aí a ideia para o baú do bebê aí, tá, de muito pensar talvez em formatar o projeto para transformar ele numa franquia. Que a gente tem ali a obrigada. Pri do Sul, que achou assunto bacana. Então, será que não dá para, ao invés de começar do nada um modelo lá, vocês terem esse modelo formatado que pudesse ser aplicado em outros locais, né? Eu Dá, acho dá. que E vale a isso é muito reflexão. interessante. Vale a reflexão e até para quem tem vontade de empreender, vale mais ainda a reflexão, porque é um mercado que, se você pensa a grosso modo, a barreira de entrada é muito baixa. Ah, eu vou ter aqui Verdade. brinquedos e vou colocar para alugar. Mas vale colocar na ponta do lápis os custos que você tem com divulgação, com higienização, para prestar um serviço A muito manutenção, a logística, né? para que Para esse o, serviço o ser bem negócio se feito, né? sustente. Então, a gente pensa, já estamos estudando ainda Uhum, vários modelos de crescimento, a franquia é um deles, não dá legal. certo ainda, mas seria muito bom a gente conseguir passar esse know-how para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem usar também esse modelo, o nosso modelo. Verdade, verdade. O Juan comentou aqui que ele achou muito legal, que ele não conhecia o baú do bebê e que ele comprou a bomba extratora mês passado. Poxa vida, hein, Juan? A gente devia ter feito essa live um mês antes, mas É tudo bem. verdade. Vai ficar para o próximo bebê esse item, Juan. O próximo você já fala com o baú do bebê. É, A Isis também comentou que ela adoraria que tivesse tido essa oportunidade há 6 anos atrás. O Henrique, que é o filhinho dela, já tem 6 anos, enfim. Mas que ela achou a ideia totalmente bacana e aplicável em outras áreas, sim, tá? E o Juan está perguntando se vocês aceitam doações para o baú do bebê, se vocês aceitam itens, como que isso funciona. a gente tem alguns trabalhos de permuta. É claro, a gente precisa sempre fazer análise de das condições de manutenção, se precisa de algum tipo de manutenção, fazer alguns testes. Uhum, Se for itens que a gente consegue alugar, né? Mas a gente aceita doações, até a gente faz campanhas com muita frequência. Agora tá no ar ainda, talvez tenha acabado na semana passada, mas a gente estava com a campanha do agasalho agora legal. em julho. E então, se não for o tipo de brinquedo que a gente aluga, a gente também aceita doação. A gente está sempre Faz buscando, também, né? buscando ajudar de alguma forma, já que a gente está nesse meio, o máximo que a gente puder aí ajudar outras pessoas também, a gente Com sempre. certeza. Legal, Ana, legal. Eu queria comentar uma coisa com vocês aqui agora. Deixa eu ver se vocês tiverem comentários, vocês mandem, gente. Mas eu queria contar um outro cálculo que eu fiz. Quem me conhece sabe que eu faço conta de tudo, né? E eu vou fazendo conta dos pequenininhos e aqueles pequenininhos viram grandes. Então, eu queria contar para vocês de uma conta que eu fiz
E eu acho que tem algumas pessoas que estão acostumadas com essa minha mania de fazer conta para o futuro, né? Eu sempre vejo, quando eu vejo uma informação ou um número, eu penso aquilo transformado lá na frente, como que seria, tá? E aí eu fiz uma conta bem de padaria, né? De padaria mineira. E aí eu cheguei numa vantagem financeira real, tá, gente? Esse aqui é cálculo feito na ponta do lápis, que eu gosto de fazer. E aí vocês acompanham comigo e vejam o que vocês acham disso aí. Eu fiz uma conta, se uma pessoa, se cada fase da criança, cada mês, né, cada um mês, 2 meses, a cada fase, ela tivesse dois brinquedos, ela tivesse que comprar 2 itens para o bebê. Pode ser brinquedo, ou pode ser esses outros itens que a gente falou aí de bem-estar, ou de desenvolvimento e tudo mais. Eu gosto de fazer conta, tá todo mundo ali já concordando comigo. Aí você pensa só, 2 brinquedos para cada mês do bebê, e eu fiz a conta para 2 anos. Em 24 meses, você precisaria comprar 48 itens, correto? Que são 2 anos do bebê. Todo mundo me acompanhando aí? Se a gente falar que você economiza, em média, R$ 100 por mês com um aluguel de... Ao invés de comprar, você alugar, você economiza R$ 100, você economizaria mais ou menos R$ 5.000. E a mãe também alugasse 2 itens, você economizaria R$ 5.000 só nos primeiros 2 anos de vida do seu bebê. Eu nem fiz a conta com 3 anos, eu fiz a conta com 2 anos. R$ 5.000, gente, só pensando no simplesinho, que é 2 itens, que você não precisaria se preocupar em comprar e fazer nada, só alugar. R$ 5.000 de economia. Só que eu gosto de fazer conta para o longo prazo, e eu gosto que as pessoas sonhem grande. Eu acho que é por isso que eu criei minha empresa. Eu quero que as pessoas se permitam viver melhor e com dinheiro, e pensar no dinheiro como um conforto e prosperidade. O que eu fiz? Eu peguei esses R$ 5.000 que a pessoa economizou e fiz uma simulação de quanto ele renderia para um tesouro Selic, um tesouro IPCA 2045. Certo. E se depois que a criança fizesse 2 anos, os pais continuassem colocando R$ 100 todo mês na poupança para essa criança? Vocês têm ideia de quanto que vocês teriam para o futuro do filho de vocês em 2040, quando essa criança tiver 20 anos, para fazer uma faculdade? Alguém quer chutar? Eu queria que vocês chutassem aí quanto que seria. R$ 100 de economia por mês a partir de agora para o futuro dos seus filhos. Quanto que isso ia gerar para o ano de 2040? Quem tem aí um palpite aí para contar para a gente, me conta. O Juan aqui, enquanto o pessoal fala para mim quanto que eles acham que guardaria, R$ 100 por mês, gente. Não adianta, não pode ir lá na calculadora do cidadão calcular, não. Tem que ser de cabeça. O Juan está contando aqui que a esposa dele é pediatra em Americana, a Juliana. Eu já vi ela pelas postagens do Juan, ainda não conheci pessoalmente. A doutora Juliana Viana, ela é pediatra em Americana. Eles estão dando mamar para bebê agora e estão adorando o projeto que vão divulgar para as pacientes lá. Então, já dá um jeito de chegar lá em Americana, viu? É, isso mesmo. Obrigada, Juan. Obrigada, Juliana. O apoio dos pediatras. A gente tem alguns pediatras que nos apoiam, nos acompanham. É super importante. Sempre os pacientes confiam muito nos pediatras. Então, a partir do momento que compram essa ideia, a gente também ajuda todo o mercado, né? É verdade. Eu vou contar aqui para você o que o pessoal está chutando aqui. Quem já está chutando, gente, guardar R$ 100 por mês. O Dênio falou 20 mil, a Marcela falou, a Maria Marcela, linda, a Marcela tá gravidinha, recente, vai poder aproveitar muitas dicas daqui hoje. Falou 25 mil. O do Arthur eu não vou ler, o Arthur trabalha no mercado financeiro, não vale o voto do Arthur. O Daniel falou de 24 mil. O Juan quer usar HP, não pode. O Juan também, ele é diretor do Cicobi. A Marcela também falou 26 mil. A Isis falou 30 mil. A Lagiária falou 25 mil. Gente, vocês estão preparados para saber quanto foi? Eu fiz um cálculo para 2045, dá R$ 86 mil de economia se você pegar os R$ 5 mil desses 2 primeiros anos e botar no título, e depois colocar todo mês R$ 100. A partir do momento que você acostumou a economizar R$ 100, se acostumem a economizar R$ 100. Eu acho que esse que é o recado, né? Você vê que você tem qualidade de vida, porque você tem um monte de brinquedos e utensílios e itens muito mais baratos. Você tem produtos melhores para cada etapa, porque você não precisa ficar pensando... Uma coisa que a Ana me contou, gente, é que tem gente que quer comprar o brinquedo, ou um produto que é muito caro, ela aluga por uma semana e testa.
Aí se ela gostar, ela compra. Então é uma alternativa, né? Para só fazer o investimento naquilo que precisa mesmo. E R$ 86.000 de economia se você fizer todas, né, continuar o hábito de guardar R$ 100 para esse filho. Tá me ouvindo, Ana? Ah, tá bom. Agora tô. Agora estou, Ana. Vamos lá? Acho que a conexão da Ana falhou um pouquinho. Eu acho que muito grande. Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou. Ah, então, bom. Essa hora, às vezes, o Instagram fica com um fluxo muito alto de lives, etc. É verdade, é verdade. Ótimo. Isso é interessantíssimo, Jana. Assim, a relação, como as pessoas, até quando você coloca na ponta do lápis e pede para as pessoas só terem uma ideia, a gente já percebe o quanto que a gente é carente de educação financeira, né? Então, essas informações que você traz, que mostram para as pessoas, poxa, R$ 100 por mês, claro, depois desses 2 primeiros anos que você já consumiu de uma forma muito mais consciente, como você disse, não deixou de ter aquela experiência, né, de usar o item, só que não comprou, Verdade. só jogou, guardou esse dinheiro e depois continua contribuindo com um valor relativamente pequeno, que muitas pessoas têm acesso de conseguir economizar os R$ 100. Olha a diferença, você garante uma faculdade do seu filho, você garante um futuro muito melhor, né? Você garante um futuro muito melhor. Eu comento muito para as pessoas da importância disso, né? Eu penso muito que o hábito dos pais, o comportamento dos pais é um espelho muito importante para a forma como os filhos vão se relacionar com várias coisas da sua vida, inclusive com as questões financeiras, né? E de consumo consciente, disso que você falou, de só usar aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que tem a ver com os valores da família, não ter desperdício. Então, é uma série de comportamentos que os pais podem ter que vão inspirar os seus filhos a ter um comportamento parecido, né? Então, eu acho que quando a gente fala de você buscar alternativas inteligentes e conscientes de consumir, vai muito de encontro. E eu gosto de trazer essa brincadeira da conta, e essa conta eu fiz num simulador de um tesouro que já existe, que é o Tesouro IPCA de 2045. Não inventei um investimento, né? Eu peguei um investimento real, para as pessoas perceberem como elas podem ter uma vida completamente diferente em relação às suas finanças, só fazendo algumas pequenas mudanças, né? Com certeza. Que não é tão complexo assim, né? Não é complexo, e um ponto que você falou que é muito importante, né? A gente cria muito os filhos pelo exemplo. Então, a atitude que a gente tem hoje, não adianta a gente falar para ele, você precisa economizar, se a gente não ensina na prática a eles a É verdade. terem essa percepção. Então, a gente procura muito defender essa bandeira por completo aqui em casa, sem gastos exorbitantes para o que realmente não se usa. E seguindo essa teoria, né, de que com pequenas mudanças você pode ter grandes feitos lá na frente. É verdade. A Simone, lá de Resplendor, ela está perguntando para a gente, ela achou muito interessante o projeto, e ela queria saber, em média, por quanto tempo um item pode ser alugado. Conta para a gente dessa parte prática aí, né, dessa locação. Pode deixar. Os nossos aluguéis, eles são de 2, 4 ou 8 semanas. Porém, a partir do momento que você que termina esse primeiro período que você contratou, você pode renovar por quanto tempo você quiser, quantas vezes você quiser, na verdade, né? Você pode renovar por mais 2, 4 ou 8 semanas, quantas vezes você quiser. E a gente, inclusive, aplica um desconto nessa renovação. Então, se você legal. Você não goste, você quer alugar, pega por 2 semanas, ele gostou, renova por mais 4, 8, depende da sua experiência. A média do tempo que as pessoas alugam varia muito de acordo com cada item. Tem item que o bebê bem menorzinho, eles usam por menos tempo. A gente tem um bercinho de colocar do lado da cama da mãe, por exemplo, que acopla na cama dos pais, né? A criança não precisa ficar na cama, ela fica do lado em segurança?
Exatamente, porque tem Gente, isso é o paraíso, gente. Eu não tive isso. e algumas mães acabam colocando o bebê na própria cama e pode ser muito arriscado, né? Então É eu percebi verdade. que pode ficar até com a baixa lateral, ele fica no mesmo nível da cama, mas não Certo. precisa ficar dentro da sua cama. Ou ele pode ser só um bracinho mesmo, fecha a lateral e fica do ladinho. Depende do que a pediatra indica e do que a mãe prefere, mas em média se usa em torno de 2 a 3 meses. Então varia muito de acordo com cada De cada item. item, né? É muito Uhum. interessante. Vocês viram, gente, quantas opções, né, a gente tem, né? A gente falou aqui de brinquedos, que a gente sabe que um brinquedo de qualidade para um bebê, ele é caro, porque ele exige que tenha uma série de itens de segurança. Então, não adianta a gente achar que comprar um brinquedo em qualquer lugar para uma criança de 4 meses, 1 ano, 2 anos, seja seguro. Não é seguro. Então, acho que o primeiro ponto aí é a segurança do bebê. Então, Uhum. como são itens caros e que ele usa por um curto espaço de tempo, você aluga e você aí está fazendo um trabalho bom para o seu orçamento e muito bom também para a questão ambiental, tá? Se Uhum. alguém tiver alguma dúvida específica sobre o processo de locação ou do funcionamento do baú do bebê, ou então quiser tirar, fazer alguma contribuição ou perguntar sobre essa minha conta, se vocês estão de acordo ou não com ela, vai postando aí que a gente vai conversando sobre isso também, viu, gente? Vamos bater papo sobre esse assunto, tá bom? Perfeito. Ana, vamos lá. Eu queria fazer alguns comentários, né? Eu falei aqui muito dessa questão do ganha-ganha, né? Então, quando a gente fala de um projeto como esses, a gente está dizendo que ganha o meio ambiente, ganha o seu bolso, e eu dei um exemplo claro aqui de como ganha o futuro dessa criança e dessa família, né? O dinheiro pode ser, eu falei que pode ser para a faculdade do filho, mas pode ser para um projeto de uma grande viagem da família. Quantos sonhos dá para realizar com 80 mil reais? Aí tem que tirar o imposto de renda, viu, gente? Então vai cair aí para uns 60 e poucos mil. Eu acho que a gente vai chegar nos 70 mil que o Arthur falou lá, né? Eu acho que o Arthur falou líquido, seu imposto de renda. Então dá para a família sonhar simplesmente mudando o comportamento e ela ainda ajuda o meio ambiente. Então, isso é uma escolha consciente e inteligente para o uso do dinheiro. O que eu acho mais legal também, quando você adere a um projeto desse, você fica mais focado naquilo que é o prazer da maternidade, do desenvolvimento do seu filho, e você não precisa se preocupar com essas coisas que tem uma empresa que está cuidando para você, né? Isso eu acho que também é um ganho, é um diferencial muito grande que vocês têm e que precisa, com certeza, ser explorado, né? Com E eu certeza. acho Ainda que... mãe, né? Desculpa te cortar, Não, já, por favor, ainda mais pode nesse falar. universo de maternidade que existem muitos, inúmeros produtos e para quem é mãe de primeira viagem, principalmente, não sabe. Meu filho vai usar, cada um fala uma coisa, cada um sugere uma coisa, É vai gostar, verdade. crescer rápido, não vai crescer rápido. Então, vai muito, né, na linha do que você disse. A gente, inclusive, sugere itens. A gente tem um chat que a gente conversa com a pessoa, entende a necessidade dela para Uhum. realmente indicar o item ideal para cada fase. Então, é importante que a mãe se sinta confortável e não saia comprando qualquer coisa que se ouve que tem disponível no mercado. É verdade, ela tem toda uma assessoria para isso, né? A Marcela está concordando e está rindo aqui, porque eu acho que para ela isso está bem, bem, bem forte. A Vanessa fez um comentário, Jana, mesmo sem ter filho, já vou fazer esse título do Tesouro de 2045. A Vanessa nem vai esperar, ela já vai fazer. A Simone está perguntando qual taxa eu usei. A Uhum. Simone lá, Simone Resplendor. Simone, quando eu fiz o cálculo, tem um simulador na internet que você simula um investimento em títulos do governo, tá? O título que eu usei não foi um Selic deste ano. Eu simulei se você comprar um título do governo com vencimento em 2045. Então, ele tem uma tendência de ter uma taxa média de longo prazo melhor do que se a gente for só lá na poupança agora, tá bom? Provavelmente, se a gente usasse só a Selic da agora, a gente chegaria num valor menor, mas eu já estou projetando com a Selic futura, e quando você compra o título do governo de 2045, essa taxa já está garantida, você está comprando essa taxa, inclusive, então ela tem um diferencial bem legal. Depois eu vou fazer um post no Moneta, mostrando esse cálculo para as pessoas e comparando se fosse na poupança e se fosse no CDI. E aí traz essas comparações também, que eu acho que vai ser legal para todo mundo ver, né? Certeza.
Bom, eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, se alguém tem mais alguma dúvida, mais algum comentário. O tempo do Instagram, ele termina, viu, gente? O Instagram, se a gente não fizer dentro do prazo do vídeo, ele Ele estoura, corta ele cai, ele corta a conversa, né? Então, eu queria ver se mais alguém tem algum comentário ou não, alguma pergunta para a gente partir aí para um encerramento, aí uma conclusão em relação ao que a gente conversou aqui um pouquinho, mas eu queria ouvir de vocês se tem mais dúvidas, mais perguntas e mais comentários para a gente explorar bem esse assunto aqui com todo mundo. E a Ana também, se você quiser fazer mais algum comentário, Ana, a gente está à disposição também para ouvir você aí. Alguma coisa que eu não falei, né, que eu acabei sim. fazendo um roteirinho aqui. Não, não, na verdade eu quero parabenizar mais uma vez você, Jana, porque além dessa ideia super diferenciada, você tem essa paixão por esse negócio, né? Essa paixão por esses números e que faz tanta diferença na vida das pessoas, né? Então esse trabalho que você tem feito, que você traz para a realidade da própria pessoa, que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas e não só da pessoa com que você trabalha, mas de toda a cadeia dela, né? Então se ela tem filhos, se ela mora com outras pessoas, pensar que esse ensinamento que você traz, né, essa consciência que as pessoas têm sobre o consumo e sobre o investimento e um consumo consciente e padrões de investimento que você pode fazer, pode gerar uma melhora em toda uma cadeia, em todo um universo que está em volta de você. Ah, que bom, Ana, eu fico feliz. E assim, gente, eu fiz uma. Eu abri essa empresa, eu tenho 20 anos de experiência, até para vocês entenderem, nessa área financeira e bancária, e convivendo muito com as pessoas, vendo as pessoas fazerem escolhas que prejudicavam o futuro delas e da família delas, entendeu? E a gente tem um problema, né? A gente não tem educação financeira na escola, então tem toda uma lacuna aí desse processo que eu entendi que dava para eu colaborar com isso através da minha experiência e da minha vivência. Não que eu tenha feito tudo certo sempre e que eu faça ainda tudo certo, né? Tem muitas coisas que eu vou aprendendo à medida que eu converso com as pessoas. Então a ideia é compartilhar. E quando eu trago outras pessoas para falar dessas coisas, é porque a gente quer ajudar mais famílias, né? Então, eu estou unindo o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, com uma experiência que é muito rica e que pode trazer aí vários insights para várias pessoas, como eu vi que aconteceu aqui, né? Então, o propósito da Moneta é esse, e eu fico muito feliz que a gente está conseguindo fazer isso através do Instagram, do Facebook, através do canal no YouTube, e é muito bom saber que as pessoas estão acompanhando também, né? Alguém perguntou aqui se essa live vai ficar disponível, que ela quer ver de novo. Foi a Thaís. Vai ficar disponível, tá, gente? Vai ficar disponível tanto no IGTV aqui do Instagram, quanto no site no YouTube da Moneta. E se a Ana achar que é legal, a gente também pode deixar lá no do Baú do Bebê também, tá, Ana? Eu vejo com a Van, não sei como faz isso. Eu queria pedir desculpa que eu entrei com o meu Instagram, não vou conseguir salvar esse especificamente no Instagram do Baú do Bebê. Tá. Mas fica o convite se você quiser fazer outra rodada no Instagram do Baú do Bebê. Ah, legal. A Laísa tem muito a contribuir com isso também, minha sócia. A gente pode voltar a falar disso, com certeza. Vamos. Vou deixar no meu perfil também. Mas a gente consegue fazer uma outra rodada lá, se você topar. A gente faz uma lá no Baú do Bebê também. Legal, vamos fazer assim. Eu queria dar um oi aqui para a Lu Iqueda, que fez com a gente o Gaivota. Ela está aqui dando os parabéns para nós duas e falando que a gente está trabalhando para ajudar a fazer um mundo melhor. A Lu, ela também tem um projeto muito legal, que é o Home Angels, que é o Cuidadores de Idosos. É um projeto muito bacana, super empreendedor. E eu já convidei ela para a gente conversar e ela está ainda meio tímida, tá? Então eu vou registrar aqui ao vivo para a gente fazer isso, tá bom? A Jaqueline falou que adora as minhas dicas, que tem feito diferença na vida dela e que eu, melhor do que ninguém, sei disso. Ela é minha irmã, então a gente é suspeito, mas é verdade. A gente tem que trocar figurinhas aí com as pessoas e conversar e compartilhar o que a gente tem, tá? Bom, gente, assim, né? Acho que quanto mais a gente falar, né, mais a gente distribui aquilo que a gente aprendeu, né? Com certeza. Então vai ficar salvo sim, viu, gente? Pode falar. Não, só para
Pode falar. Eu acho que a mensagem principal que eu pelo menos quero deixar aqui é que é importante, não tem nenhum problema se você quer comprar, por exemplo, um brinquedo igual que a gente aluga. O importante é ter realmente a consciência do onde o seu Legal, está sendo investido, né? Então, verdade. a gente precisa dessas informações para que as pessoas tenham a consciência financeira e saibam aonde elas vão alocar os recursos. E agradeço muito o convite. E fico à disposição aí para quem quiser tirar mais dúvidas, conversar sobre isso. Desejo muito sucesso nesse seu projeto que já está Obrigada. caminhando super bem e com o seu conhecimento, o seu carisma e o seu esforço, tenho certeza que vai muito mais longe ainda. Se Deus quiser, vai sim. Gente, um beijo para todo mundo. Agradecer aí vocês terem me apoiado aí com as perguntas, com as dúvidas, com as palavras de incentivo em relação a essa primeira live. Eu queria que depois vocês deixassem para a gente também dicas de outros assuntos que vocês acham que é bacana a gente conversar. Fazer uma chamada para o pessoal, Ana, na quarta-feira que vem, neste mesmo horário, às 19 horas, eu vou falar com a Edilener, ela é da Reestilo, um brechó. E é muito bacana o projeto que ela faz. Eu acho que também continua nessa linha de falar de consumo inteligente e consciente. Perfeito. E aí a gente vai conversar com a Edilene na semana que vem. Então, convidar as pessoas para participarem e para curtir o site, o Instagram e puxar a gente para outros assuntos, né? Quais são os assuntos que são bacanas de serem conversados, que estão incomodando as pessoas nesse momento, que com certeza a gente vai tentar trazer outras pessoas que, assim como a Ana, desculpa, outras pessoas que, assim como a Ana, vão poder contribuir com a gente também nesse momento, tá bom? Isso mesmo, Jana. Um beijo. A Mari tá falando que foi rápido. Mari, já passou quase 1 hora. A gente... derruba a gente. Então, mas é porque foi bom. Eu acho que se foi rápido é porque foi bom e que a gente possa voltar a falar deste e de outros assuntos mais vezes, tá bom? Com certeza. Jana, obrigada. E beijo, beijo, Ana. Beijo, Obrigada, pessoal. viu? Obrigada. Obrigada a todos, gente. Até mais. Pessoal, muito obrigada, viu? Que bom que vocês ficaram aqui com a gente, que a gente conseguiu conversar, que vocês tiraram dúvidas e deram contribuições. Quarta-feira que vem, eu espero vocês às 19 horas no bate-papo que eu vou fazer com a Edilener da Reestilo Brechó. Já acessem o canal dela também para vocês conhecerem. E na semana que vem a gente está junto aqui de novo, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo resto aí de semana para todos. Fiquem bem, se cuidem. E semana que vem a gente está aqui de volta. Beijo. Até mais.